Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Geralmente as pessoas se perguntam, será que há vida depois da morte? Mas a grande pergunta é, será que há vida antes da morte? E para que haja vida antes da morte, é preciso que a gente não apenas exista, mas viva de verdade. E para viver de verdade, é preciso que a gente se conecte com o nosso maior combustível, o nosso propósito. Se pudéssemos perguntar para a Terra hoje, se pudéssemos estar de frente a frente com a Terra, com o planeta Terra, e perguntássemos para o planeta Terra, como você está? Provavelmente a Terra nos diria que tem alguma coisa fora do lugar. A Terra está triste, angustiada, tem algo que não está fluindo da maneira com que deveria fluir na Terra hoje. E perceba, se você olha para a palavra universo, a gente percebe que universo significa um canto. Uni significa um, verso significa canto. Portanto, um canto, uma sinfonia. E é muito importante percebermos que cada um de nós é uma nota nessa sinfonia. Se um de nós não estivermos alinhados com o nosso propósito, essa sinfonia inteira do universo, na Terra, se torna desalinhada, se torna desarmônica. Portanto, é fundamental que a gente perceba que se o Sol não brilha, o mundo perde muito. O Sol está cumprindo o seu papel, está cumprindo o seu propósito. Se as nuvens não geram chuva, o mundo perde muito. E a nuvem está cumprindo o seu propósito. Se um beija-flor não canta, o mundo perde muito também. E o beija-flor está cumprindo o seu propósito. Está fazendo aquilo que é intransferível, aquilo que só ele pode fazer. Ainda, se uma planta não faz fotossíntese, o mundo também perde muito. E a planta está cumprindo o seu propósito, está fazendo aquilo que lhe é intransferível. A sua tarefa, a sua missão, o seu grande propósito de existir. E um pé de limão também oferecendo vitamina C para o mundo, se não oferecer os seus limões, o mundo vai perder muito. E os pés de limões estão aí, entregando os seus limões, sendo limoeiros, vivendo o seu propósito. Já quando falamos, por exemplo, das pedras, dos minerais, também, os minerais estão aí, vivendo o seu propósito, fazendo aquilo que eles precisam fazer, né? Cumprindo o seu papel na Terra. Mas quando olhamos para o Homo sapiens, tem alguma coisa errada. Homo sapiens, inclusive, significa homem sábio. Parece que a gente não está sendo tão sábio assim, porque tudo aquilo que a gente precisa fazer, que é ser humano, a gente está deixando de lado. Nós não estamos nem sendo e nem humanizando. Portanto, a gente começa a olhar para a história, para a nossa estrutura social, nossa estrutura educacional, e percebe que somos estimulados a alimentar muito mais o nosso ego do que a nossa alma. E nossa alma é na nossa alma que acontece o florescimento do propósito. O ego é importante, o ego é o terreno, mas a semente da alma só consegue florescer realmente se nos conectarmos com a verdadeira intenção da nossa existência. Portanto, a gente olha para a nossa história e percebe que a gente foi estimulado a olhar mais para o ego do que para a alma. E a grande pergunta é, como mudar essa realidade? Perceba, você provavelmente ouviu alguma coisa do tipo, você tem que ser alguém na vida, você tem que vencer na vida, você precisa chegar lá, você precisa ter sucesso. E a grande pergunta é, lá onde? Onde é esse lugar que a gente tem que chegar? Será que a gente realmente tem que vencer na vida? O que é vencer na vida para você? Será que você tem que ser alguém na vida? Será que você tem que ser você na vida, ao invés de ser alguém na vida? Perceba, a gente começa a se questionar o quanto que realmente a nossa forma de ser humano tem sido baseada em ser humano. Temos sido mais fazeres humanos e teres humanos do que realmente seres humanos. Quando colocamos num sistema de busca online o que significa ser bem de vida, a primeira resposta que aparece é ser bem de vida é ter muitos bens materiais. Uma pessoa que tem muitos bens materiais é aquela que é muito bem de vida. E aí eu repito, seres humanos ou teres humanos? Fazeres humanos ou seres humanos? O que somos de verdade? E a partir daí começamos a perceber que o nosso ego aponta para a aprovação social. O nosso ego tem a necessidade de sobreviver, de ser amado, de ser reconhecido. E a nossa alma tem o desejo de se expressar no mundo, de colocar os seus talentos a serviço de algo maior. E essa bifurcação que aparece na nossa vida, ela tende a ser muito confusa, porque a gente começa a olhar muito mais para a aprovação social do que para a autenticidade. A gente começa a perceber que a maioria das pessoas estão seguindo um fluxo pré-determinado, um script estruturado
para ser alguém na vida, quando na verdade tudo o que precisam é ser quem são na vida. Então você não precisa ser alguém na vida, você precisa ser você na vida. E para isso é muito importante que quando essa bifurcação aparecer, uma seta apontando para a autenticidade e a outra seta apontando para a aprovação social, você opte pela autenticidade. Portanto, viver o nosso propósito é escolher a autenticidade ao invés de aprovação social. É escolher servir e não apenas ser visto. Como diria Richard Barrett, não é sobre ser o melhor do mundo, é sobre ser o melhor para o mundo. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, disse que nós aprendemos tudo. Com a tecnologia, com os avanços da ciência, nós aprendemos tudo, exceto como viver. Exceto como viver. Provavelmente porque a gente tem se desconectado do que realmente é viver, na conexão com o nosso propósito maior. Vamos buscando nos dar bem na vida e esquecemos que o dinheiro sem propósito é vazio e insustentável. Não há nada de errado com o dinheiro, é um recurso maravilhoso, um recurso importante, claro, o dinheiro é neutro. Mas o que a gente tem feito para ganhar dinheiro e o que a gente tem feito com o dinheiro que a gente ganha pode ser uma das causas dos problemas que a gente vive. Portanto, é muito importante perceber que existe uma doença silenciosa, que é a doença da normose. Roberto Crema fala muito sobre isso, fundador da Unipaz, fala que existe uma patologia silenciosa na sociedade, em que as pessoas seguem seguindo padrões, normas e se afastando de quem são de verdade, se afastando do fluxo natural da vida, que é se conectar com quem você é, lapidar isso, refinar isso e entregar para o mundo intencionalmente. E as pessoas acabam permitindo que os seus talentos morram com elas. Paixões que se congelam dentro de si, valores desajustados, desconectados da sua própria essência, seguindo a tendência e esquecendo a essência. E a gente acaba, portanto, construindo uma grande fragmentação entre o ser e o fazer. As pessoas não se conectam com quem são e fazem coisas que não têm nada a ver com quem elas são de verdade. Portanto, o ser e o fazer se distanciam. Quando a gente se conecta com o nosso propósito, nós permitimos que aquilo que somos se manifeste naquilo que fazemos. Nossa profissão, nosso trabalho, nossas palavras, nossa presença passam a ser expressões de quem somos de verdade. E para que a gente possa compreender isso, é importante lembrar que somos quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Aqui pela Terra já passaram mais de 100 bilhões de pessoas, segundo algumas estimativas do Banco Mundial. Pergunta é, repito, quantas dessas pessoas realmente viveram e quantas apenas existiram? Quantas colocaram seus talentos a serviço de algo maior e quantas apenas acordaram, cresceram, reproduziram e partiram, sem perceber essa plenitude, esse preenchimento maior que a vida pode oferecer? E aí, é muito importante que a gente perceba também que estamos aqui num drama cósmico, ou seja, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos, mas sabemos que estamos aqui. E a pergunta é, por que estamos aqui? Qual é o sentido realmente de estarmos aqui? Será que há algo em comum entre todos os bilhões de seres humanos que estão na Terra hoje? Eu fui entender um pouco mais sobre isso através da psicologia, da filosofia, da mitologia, da espiritualidade, da ciência, da economia, e unindo todos esses estudos e pesquisas nos últimos anos, eu construí algo chamado propositologia, é o estudo do propósito. Um estudo que nos ajuda a entender o que é propósito, por que o propósito é tão importante e, acima de tudo, como é que a gente faz para descobrir o nosso propósito de vida? Como é que a gente faz para entender o porquê que a gente está aqui? Será que existe um caminho para isso? E é isso que eu quero apresentar para você. Mas antes, é importante que a gente perceba que existe um ciclo virtuoso que faz parte da nossa vida. Esse ciclo é composto por 3 grandes verbos. O primeiro, ser. Ser quem somos. O segundo verbo, evoluir. Nos tornarmos cada vez melhores, expandirmos, crescermos, nos desenvolvermos. E o terceiro grande verbo é servir. Colocar aquilo que somos a serviço de algo maior do que nós mesmos. Isso é propósito. É viver esse ciclo virtuoso de ser, evoluir e servir. Quem sou eu? Como eu posso evoluir e como posso servir, como posso fazer a diferença, como posso agregar valor à vida ao meu redor. E perceba que o que mantém um ser humano vivo não é a sua respiração. Existem pessoas que estão respirando há muito tempo, mas não viveram ainda.
o que mantém um ser humano vivo de verdade é colocar sua respiração a serviço de algo maior do que ele mesmo. É colocar sua respiração a serviço de uma causa que faz o seu coração vibrar. É entender que a sua respiração está alinhada com a sua verdade, com aquilo que você nasceu para entregar para o mundo por meio dos seus dons e talentos. E quando a gente pensa na palavra propósito, existe uma definição, na minha visão, que é propósito é a diferença que você nasceu para fazer no mundo através dos seus talentos naturais. É a sua razão de ser, é o combustível da sua alma, é a sua singularidade, é a sua identidade a serviço do bem comum. Propósito sempre está ligado a servir. Você deve conhecer pessoas que têm muito, mas não estão conectadas com quem elas são. Muito dinheiro e pouco propósito não dá. É recurso sem significado. É recurso vazio, incompleto. A equação não fecha. Da mesma forma, propósito, muito sentido na vida, conexão com os talentos, fazendo a diferença, mas sem dinheiro, sem uma prosperidade financeira, isso também pode não ser tão interessante, porque o propósito se torna limitado. Você não consegue escalar esse propósito, não consegue alavancar esse propósito. Ele se torna limitado. Portanto, é muito importante perceber que entre propósito e dinheiro é possível ficar com os dois. Você pode viver aquilo que você nasceu para viver e ainda ser muito bem remunerado por isso. Inclusive, eu gostaria de afirmar que você, todos nós, somos merecedores, nascemos para ser bem remunerados pela diferença que nascemos para fazer no mundo. Portanto, escolha ser remunerado não por um trabalho, não por uma carreira, mas por um chamado, pela diferença que você nasceu para fazer. E quando se trata de propósito, não tem receita pronta, mas há alguns ingredientes que são indispensáveis para que você possa descobrir, avaliar, investigar e clarificar o seu propósito de vida. Vamos falar sobre esses 7 elementos. O primeiro deles, talentos. No que você se destaca? O que você faz muito bem? O que você faz melhor do que muitas outras pessoas? O que você faz com naturalidade, sem esforço? O que você faz com excelência? Quais são os seus dons e talentos? Segundo elemento, paixões. O que faz seu coração vibrar? Quais são as atividades, quais são os temas, quais são as áreas de conhecimento que te encantam, que te trazem brilho nos olhos, que fazem o seu coração vibrar? No meu caso, educação, autoconhecimento, empreendedorismo. E ainda, terceiro elemento, quais são os seus valores? O que é negociável para você? O que você não está disposto a abrir mão? O que você não está disposta a negociar? O que é importante para que você possa viver? No meu caso, liberdade, crescimento pessoal. Quais são os seus valores reais? E ainda, o quarto elemento, é fundamental que a gente olhe para qual que é a nossa visão. Visão de futuro, visão utópica, visão imaginária de mundo. Qual que é o mundo que você quer ajudar a construir por meio da sua existência? Como que você vai construir um legado? Como que você vai deixar o mundo um pouquinho melhor do que quando você encontrou? Quando você olha para o futuro, qual que é a sua visão de mundo? Qual que é esse mundo que você gostaria de ajudar a construir, que você gostaria de ajudar a se formar através da sua vida? Ainda, o quinto elemento fala sobre mensagem. Qual é a sua mensagem? O que você quer compartilhar? Qual é o recado que você nasceu para deixar? Qual que é a lição, o ensinamento, a sabedoria que você veio transmitir, que você veio irradiar por meio da sua presença, das suas palavras e das suas atitudes? Se você pudesse colocar um outdoor na rua com uma mensagem para todas as pessoas do mundo, o que você escreveria nesse outdoor? Se pudesse fazer um discurso para a humanidade inteira ouvir, o que você falaria? Qual é a sua mensagem? E ainda, o sexto elemento é o legado. Como que você quer ser lembrada? Como que você quer ser lembrado? E perceba, legado não é sobre o que você deixa para as pessoas, é sobre o que você deixa nas pessoas. O legado é a herança da sua alma, herança da sua vida. O que vai ficar quando você se for? E o sétimo elemento são as práticas. As práticas são as formas que você tem de expressar o seu propósito no mundo. As formas que você tem de materializar isso. No meu caso, livros, palestras, mentorias, treinamentos, cada um tem as suas formas de expressar esse propósito. A ideia é que você tenha uma clareza do porquê que você está aqui e encontre vários caminhos, encontre vários meios, várias missões para materializar isso. E assim você tem algo que conecta o seu propósito com o mundo e que te permite ser bem remunerado e continuar alavancando o seu impacto e vivendo de acordo com aquilo que você realmente é. Perceba também
que viver esse propósito não é bom só para o mundo, é bom para você. Estudos indicam, muitos e muitos estudos indicam que é bom para sua saúde, é bom para sua carreira, é bom para suas relações, é bom para os seus negócios. Portanto, o mundo ganha e você ganha igualmente. E essa via de mão dupla, né, faz com que o propósito se torne um combustível para alavancar a sua vida e a humanidade. Para finalizar, eu queria dizer que eu tenho uma visão de mundo. Um mundo em que cada ser humano faz aquilo que nasceu para fazer. Um mundo em que cada ser humano coloca os seus talentos a serviço de algo maior. Um mundo em que cada pessoa acorda para cumprir a sua missão que é intransferível. Aquilo que realmente só você pode fazer, que é ser você. E eu digo que não, você não precisa ser alguém na vida. Você não nasceu para ser alguém na vida. Abandona essa ideia de que você nasceu para ser alguém na vida e começa a adotar a ideia de que você nasceu para ser você na vida.